Começando mais um Conexão SP Rio, participam da mesa hoje comigo, Lino Pedrosa, muito bom dia, tudo bem, Lino? Bom dia, Antônio Baum, tudo bem? Celso Guizar Faria, muito bom dia. Bom dia, Antônio Baum, bom dia, Lino. Bom dia. E hoje recebemos o Nisargam. Nisargam, você poderia traduzir para a gente o que é meditação? Meditação é uma palavra coringa que é usada de diferentes maneiras. Tem pessoas que usam a palavra meditação para visualizações, para projeções mentais, criações mentais. Na minha linha, meditação é simplesmente nós conseguirmos nos manter presentes. Nós temos 50 mil a 60 mil pensamentos desnecessários. Desnecessários é uma palavra sutil, né? Muito mais do que isso, é perturbadores. O estar presente é o antídoto contra esse turbilhão de pensamentos, uma palavra forte, mas que é verdadeira, obsessores. Nós temos pensamentos obsessores, essa que é a verdade. E existe uma relação inversa entre estar presente e esses pensamentos. Então, quanto mais presente eu estou, mais serena está a minha mente. Então, meditação é estar presente, tendo como consequência uma mente mais serena, mais silenciosa. Você conhece alguns casos de pessoas que vieram de problemas graves, se tratavam com medicamento, mesmo que não fosse com você, e que hoje já conseguem se manter serenas ou ter uma qualidade de vida melhor? Só com a meditação já superaram a fase do medicamento? Sim, com certeza. Por quê? Uma pessoa depressiva, irritável, o que é isso? Isso é um disquinho interno que fica repetindo sempre, o mundo isso, eu não aquilo, eu não dou certo. Isso é tudo pensamentos evitáveis. E uma vez que você saiba como evitar, aí você entra num silêncio interno e o que é interno de fato, o que é mais profundo, se manifesta. É como se fosse assim, nós podemos viver num mundo escuro porque está sempre coberto de nuvens. Uma vez que eu tire essas nuvens, vai haver a claridade. Aí eu vou conseguir ter os benefícios dos raios solares, a iluminação, a clareza que o sol traz. Então, uma vez que eu identifique esse disquinho interno, esses disquinhos internos acontecendo, e saiba interromper, pronto, eu tiro aquele problema. Até que ponto a meditação pode ajudar as pessoas com traumas? Muito boa pergunta. Aí eu vou reportar a Buda, que foi um dos grandes introdutores da meditação. Traumas, sofrimentos, eles acontecem para todos. Isso seria como uma flecha. Todo sofrimento e trauma é uma flechada que nós levamos. Esta é a primeira flecha. Aí ele falava, só que não fica só em uma flecha. Existe a segunda flecha. A segunda flecha é atirada por nós mesmos. A segunda flecha é a gente ficar remoendo a primeira. A segunda flecha é a gente ficar reclamando, lamentando, colocando alimento nos pensamentos do que aconteceu. O que o Buda falava? Uma vez que você receba uma flechada, quando você perceber a segunda flecha atirada por você mesma, interrompa. Tem como interromper. Não permita que ela prossiga indefinidamente. Uma vez que você interrompeu e voltou para a realidade sofrida, mas aquilo vai passar. Você não vai ficar carregando aquilo e sofrendo o resto da vida. Resumindo a história, a segunda flecha são nós mesmos que damos e elas são constituídas por pensamentos. Aí que é o sofrimento maior, não no que aconteceu. Essa é uma sacada muito valiosa, eu não sei se dá para entender a profundidade dela, mas o sofrimento maior são os pensamentos que nós colocamos aos acontecimentos, e não os acontecimentos em si. Pois aí chegamos num grande desafio, que é interromper os padrões de pensamento, que me parece ser um desafio, pelo menos até onde eu conheço, gigantesco. Agora, o que eu notei de algumas pessoas que tentaram fazer isso sozinhas é que elas não conseguiam. Precisava de um mestre, talvez, alguém que promovesse uma orientação. A orientação é necessária porque é uma abordagem
que traz confusões. Uma delas é a diferença entre meditação e concentração. É preciso haver algumas distinções. Quando você fala que é uma tarefa monstruosa, não é um bicho de 7 cabeças como parece ser. E eu vou dizer por quê. Você consegue, neste instante, estar presente, você que está me perguntando, você que está me ouvindo, você consegue estar presente de fato, neste momento. Eu não estou falando por 2 minutos. Estou falando, nós conseguimos nos manter presentes por um instante. Se nós conseguimos estar presentes, isto é, perceptivos à realidade do momento, no momento em que nós estamos presentes, a gente pode não notar, mas a nossa mente está silenciosa. O que acontece é que existe percepção do aqui e agora e pensamentos que são intercalados com a percepção. Mas no momento em que eu percebo e identifico que eu estou percebendo o aqui e agora, esse é um momento de silêncio, esse é um momento de meditação. O que eu preciso é não ficar apenas um instante na presença ou na perceptividade do aqui e agora. Eu preciso prolongar esses momentos. E eu preciso saber que eu estou conseguindo prolongar. Então existe um sentido de presença, isto é, o sentido que fala, sim, eu estou presente agora. E é desenvolvível. Né? Como começar, hein, Nirsa? Esse é um começo. Por exemplo, estamos presentes agora? Estou perceptivo ao aqui e agora, seja ele qual for. O que é o aqui e agora? É o visual, é o meu corpo, é a minha respiração, é o que eu estou sentindo. Só a percepção pura, sem comentários. Pronto, se eu identifico que nesse instante eu estou presente, esse é o começo. Aí o que acontece? Eu procuro manter isso, né? Manter essa percepção. Mas logo vai haver o quê? Uma interrupção. De pensamentos. Sim. Não de outra percepção, mas de pensamentos. Vai haver o que a gente chama de dispersões. As dispersões são pensamentos. Quando nós estamos dispersos, nós nem sabemos que estamos dispersos. Nós estamos ausentes em termos de perceptividade da realidade. Mas aí chega um momento em que nós podemos pegar em flagrante a própria dispersão. Eu preciso treinar isso, né? No dia a dia é mais difícil. Eu preciso parar e fazer uma situação em que eu treino 4 passos. Eu treino estar presente, eu treino prolongar a percepção do aqui e agora por mais tempo. Eu vou cair em dispersões e eu treino pegar em flagrante as dispersões, dar-me conta de que eu fugi. Uma vez que eu pego em flagrante, esse é o 3º passo, eu passo para o 4º passo. O 4º passo, depois que eu peguei em flagrante, que eu estou pensando, é voltar para o 1º. Então o treino é só isso, a fórmula é muito simples, só que requer inteireza e requer uma estrutura que a gente pode dar, né? Existem várias maneiras de se fazer isso, mas a forma geral é essa. Deu para entender, mais ou menos? Sim, então basicamente um exemplo, a pessoa está tentando se manter no aqui e agora. Veio uma dispersão, ela percebeu que ela está fugindo da realidade, ela volta lá atrás. Exatamente. Todo esse processo exige uma atenção. Exatamente. É isso, é basicamente uma atenção. Existe algum exercício no Instagram para chegar a esse ponto da meditação, a esse ponto, porque é muito sutil, né? É muito sutil esse momento de percepção. De dispersão, né? também, né? Como é muito, também. a gente acredito, posso dizer por mim, por exemplo, é um comportamento viciado, então é muito difícil a gente perceber. E mesmo porque existe uma coisa assim, para o dia a dia, existe até um fator complicante, porque uma vez que no dia a dia você está dirigindo um carro, comendo qualquer coisa, e você pega em flagrante que você está fantasiando qualquer besteira. Uma coisa é pegar em flagrante, eu falei, uma vez que você pega em flagrante, você volta à atentividade ao momento presente. Só que esses pensamentos que ocorrem, chamados dispersões, eles vêm muitas vezes com a máscara de utilidade, de valioso, de importante, de necessário. Então, no dia a dia, é preciso haver um outro elemento que seria o desmascaramento do valor. Tem a ver... Eu, por exemplo, ficar remoendo o que a pessoa me disse nesse instante, tem a ver eu ficar remoendo o que eu deveria dizer para uma pessoa que eu não disse. Eu posso, naquele momento, mesmo se eu pegar em flagrante, achar que tem a ver. Porque a próxima vez eu vou ter uma atitude melhor. Mas aí que tá, não tem a ver. Por que não tem a ver? Porque a melhor resposta é dada
quando se está presente e não de acordo com o que eu me comandei a dar. Porque cada situação é única, cada momento é único e a minha percepção ao momento é que vai dar a melhor resposta. Então, se eu quero dar a melhor resposta a diferentes situações da vida no futuro, eu treino justamente estar presente agora para no futuro estar presente também. E aí a gente volta na linha tênue. Vou ao exemplo para a pessoa que está ouvindo se identificar. Tem uma reunião, a pessoa vai ter uma reunião com o próprio chefe. Horas antes ela já está naquele diálogo interno. Não, porque ele vai me cobrar daquela tarefa que eu não fiz, eu vou dizer isso para ele. Esse é o pensamento que não serve para nada. Uhum. Mas a mesma pessoa ela está tentando bolar uma estratégia para aquela reunião. Certo. Até que ponto o pensamento está sendo construtivo como uma ferramenta a trabalho da própria vida e em que momento que a pessoa vai perceber que está sendo desnecessário? Pela repetição? Tá. Muito interessante. Como eu falei, os pensamentos eles vêm com a máscara de importantes e esse desmascaramento precisa acontecer. O que acontece é basicamente a própria experiência é que vai desmontar a confiança que nós temos no preparo. Todo pensamento ele tem uma função. Ele pode ser inútil, mas ele tem uma boa intenção. Acho que é essa a palavra. Ele tem uma boa intenção. Essa que é a história. E aí, talvez seja necessário você fazer um apanhado geral. Se você não consegue ficar presente mesmo, você pode fazer um estudo, um planejamento dos assuntos, dos pontos fracos, etc, etc. Mas isso não é o importante, o mais importante. O mais importante é estar presente. E aí você vai começar a confiar no estar presente à medida que você vivencia em determinadas situações onde a tua ferramenta principal é a própria presença. E aí você vai constatar que ela funciona. Então, a tua confiança que é depositada hoje nos pensamentos, ela vai ser transferida para a própria presença, uma vez que você constate que ela funcione. Por enquanto, pode ser algo apenas teórico, né? E que aos poucos você não precisa abandonar completamente os planejamentos e o teu padrão normal, mas você vai colocando um pouco as suas fichas também nesse treinamento de presença e vai experimentando. Então eu vou falar de uma técnica. Vamos supor que alguém goste de dançar. Dança livre. Ela pode usar a própria dança como uma meditação. Isto é, enquanto ela está dançando, ela procura ficar atenta ao que está acontecendo no momento. O que está acontecendo? O som da música, está acontecendo sensações corporais, está acontecendo movimentos corporais. Então ela fica presente a isso. E quando ela fica presente enquanto dança, ela observa que a dança dela, quando é uma dança livre, ela sai de um padrão robotizado, sempre o mesmo. Ela passa a ser criativa. Os movimentos que surgem são novos, muitas vezes imprevisíveis para a própria pessoa. Então ela começa a perceber, quando eu estou presente, existe uma harmonia diferente no dançar. Isso é uma constatação de que a presença, ela funciona, traz criatividade, inovação, movimentos mais graciosos e mais agradáveis. É um exemplo. Isso me lembra muito algumas teorias de até psicologia que tratam muito da novidade no cotidiano, que é possível ter novidades, novas sensações em atividades rotineiras, porque já li algumas reportagens de que muitas pessoas procuram viagens para ter uma nova realidade, ter novas experiências. Só que isso só ocorre uma vez ao ano, quando muito, para alguns, entendeu? Uhum. Então, é possível realmente ter novas experiências, sensações no cotidiano, como você disse, né? Quando você está viajando, a situação é nova, então você tem que estar num estado de atentividade maior. São coisas que você não viu, você olha pela primeira vez, muitas coisas, né? É a própria atentividade intensificada que dá o prazer e que dá, assim, desencadeia transformações na gente. A gente descobre coisas novas na gente. Mas isso pode, uma vez que nós nos coloquemos atentivos a qualquer momento, a qualquer situação, a gente vai acontecer a mesma coisa.
Você pode lavar os pratos com uma atentividade maior e aquilo passa a ser um fluir mais agradável do que o normalmente é. Nesse trabalho aqui, o trabalho nosso, né, o trabalho que a gente faz, se enquanto nós estivermos trabalhando, nós ficamos remoendo, puxa, mas que chato, mas isso e aquilo, eu não queria, nós estamos sofrendo. Agora, experimenta, fique presente ao que você está fazendo, uma vez que você perceba a sua mente habitualmente reclamadora, você percebe ela, você não dá crédito a isso, fala, vamos experimentar algo novo, vamos estar simplesmente atentivos a esse momento e ver. Aí que eu falei, você constata que a presença, o estar presente, traz uma agradabilidade maior. Seria trabalhar uma espécie de uma positividade? Deixando os negativos de fora. No universo da meditação, sim, a positividade ela está no silêncio. O silêncio é que gera a criatividade. É o vazio, isso tem muito a ver com física quântica, é o vazio que traz o imprevisível. Então, normalmente a gente pensa, tá bom, eu tenho pensamentos negativos, então eu vou substituir por pensamentos positivos. Porque geralmente o negativo vem sempre perturbar, né? Mas são os parasitas, não é isso? Exatamente. Mas assim, o antídoto que normalmente a gente quer aplicar aos negativos é os positivos. Exato. E o antídoto que eu estou sugerindo é a ausência de pensamentos. E a ausência de pensamentos... Que é o silêncio. Que é o silêncio, mas a ausência de pensamento. E o silêncio se dá quando nós estamos presentes. Então eu não procuro o silêncio diretamente. Eu procuro a presença, a atentividade, a observação da realidade presente. É isso que vai me trazer o silêncio e é isso que vai aflorar algo que normalmente nós não nos experimentamos. Maior bem-estar surge, maior criatividade, acesso à sabedoria. Até porque o silêncio 100% não existe, né? Você pode estar meditando, um passarinho cantando, você vai no passarinho, né? Não, mas aí que tá. O silêncio que eu falo é o silêncio de comentários. Sim. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre percepção e pensamento. Por exemplo, se um passarinho começa a cantar, ou se um cachorro começa a latir ferozmente, eu posso achar que isso é dispersão. Isso está me tirando da presença. Na verdade, a presença é justamente o som do passarinho. Isso, né? É justamente isso. A dispersão não está no cachorro latindo, a dispersão não está na buzina tocando, a dispersão, aquilo que eu falei da flecha, a dispersão está na minha crítica à buzina. Deixa passar. Deixa passar, eu só observo, eu não reclamo, eu não contesto. É claro que eu não vou querer ficar em situações desagradáveis. Existe uma tendência a procurar algum aqui e agora que seja mais agradável. Mas quando eu não tenho condições, que seja aquilo. Lembrando que o mais desagradável não é a situação, mas é o meu pensamento contra a situação. Eu queria que você nos explicasse, né? Como é que é a técnica? Existem várias técnicas. Eu dou aula de meditações, então naturalmente eu teria que ter um tempo para explicar diferentes técnicas. Basicamente, o que conta é eu estar presente enquanto eu estou fazendo aquilo. Agora, aquilo que? Meditação é estar presente e eu posso estar meditando nesse momento. Agora, técnica de meditação é uma montagem de uma situação específica. E aí existem muitas, né? Existe uma estrutura que eu gosto muito, que é o seguinte, é um processo. Lembra quando eu falei? Nós conseguimos ficar presentes agora, nesse instante? Uma vez que você identifique, bom, nesse instante eu consigo ficar presente, eu estou atentivo ao aqui e agora. Você consegue por 10 segundos? Aí eu tenho um áudio, eu tenho um conjunto de áudios que são de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Mas a pessoa só passa para o segundo áudio quando ela venceu o primeiro. Isto é, eu consegui ficar por 10 segundos continuamente presente. Aí você passa para o de 20 segundos. Aí você vai treinando isso. E você vai percebendo que uma vez que você consegue isso, vai ficando cada vez mais fácil e vai ficando mais transferível para o seu dia a dia. Uma vez que eu consiga na situação, no dia a dia, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou dirigindo, vai ficando mais fácil. A meditação exige algumas mudanças no estilo de vida. Vou dar exemplos práticos. Alimentação, cigarro,
pessoas, porque até agora a gente falou dos nossos pensamentos. Acredito eu que tenha alguns fatores externos que também geram pensamentos ruins. Alguns aditivos, né? Alguns aditivos prejudiciais. Precisa, antes de começar a meditação, vou me livrar de algumas coisas. É durante, cada um tem uma etapa? Eu acho que cada um tem uma etapa, você tem toda a razão. Uma vez que nós começamos a estar presentes, nós começamos a identificar com mais facilidade o que nos causa ou aumenta o próprio turbilhão interno. Por exemplo, se assiste um filme com extrema violência, o que vai acontecer? Isso vai remeter uma série de pensamentos, um estímulo a pensamentos internos violentos. Quando você está insensível, você acha até legal. Mas quando você fica sensível, você fala, pô, isso me perturba. Eu prefiro sem. Né? Então você começa a optar. Então é muito delicado. Intoxicante, né? Completamente. Essa pergunta tua é delicadíssima, porque basicamente ela seria assim: primeiro eu paro para depois meditar, ou eu medito para depois automaticamente parar? Eu diria que você não pode também se forçar, né, a muita coisa, você se forçar a interromper, mas fique mais ligado. Existe o convite para você ficar mais ligado ao que te perturba mais. Uma das coisas, assim, em relação à alimentação, esse é um universo muito, muito rico. As grandes escolas de meditação, elas recomendam para a pessoa ter mais facilidade em se aprofundar a alimentação vegetariana. A energia, a vibração que qualquer carne, seja de peixe, seja de frango, ela tem uma vibração que ela estimula um turbilhão interno de incômodos, de mal-estar, de irritabilidade, de medo, de sofrimento. Então é um estímulo desnecessário. É como se você tivesse que subir uma montanha carregando uma bagagem completamente desnecessária, já que você quer subir a montanha, né? Claro, se você não quiser subir a montanha, tudo bem, pode carregar. Então essa recomendação da alimentação vegetariana, ela é básica. Agora, quando a pessoa começa a meditar, ela não precisa nem disso. Ela mesmo deixaria por conta própria, pelo aumento da sua sensibilidade, da percepção do que está por detrás da carne, né? No caso, tem algumas coisas então que eu posso interromper antes, ou algumas coisas que eu vou interrompendo ao longo do caminho. A própria meditação, Nissagan, ela ajuda você a deixar isso, né? Completamente. Essas coisas intoxicantes. Como você citou, claro, o filme, citou a própria carne. Amizades. Programas de televisão. Começam a ficar desinteressantes, né? Eu li um livro há pouco tempo que ele citava justamente isso. Nunca se alimente assistindo TV. Eu achei bem interessante isso aqui, que você, ao mesmo tempo que está assistindo aquilo, está vindo junto com o seu alimento, você nem percebe, né? Então, aí muitas coisas vão caindo por si, desde que você se aprofunde. Mas fique ligado, porque se você não fica sabendo que é possível cair muitas coisas, às vezes você passa do tempo, já poderia ter caído. Mas é que você não teve ninguém que falou, fica mais ligado, fica mais atento ao que te incomoda. Determinados assuntos, você percebe, fica incômodo. Fugir do estresse. Seria mais ou menos isso? O que é o estresse? Normalmente é você ficar antecipando o que você vai ter que fazer. Você já saiu do presente, a sua antecipação gera o próprio estresse. Aí é uma coisa também, que, como eu falei, você constatar que ao estar presente, você entra num espaço interno mais suave. E aí você, deixando de pensar o desnecessário em relação ao futuro, você elimina o estresse. Eu, uma época da minha vida, eu pratiquei o yoga. Fazendo isso, você está meditando? Toda situação, ela pode ser meditação, ou pode não ser. Uma situação que aparentemente é meditação também pode não ser. Meditação é você estar mobilizado, estar presente naquela situação. Então, se você estiver fazendo yoga, ou alongamento, ou corrida, ou natação, e a tua intenção prioritária é estar atentivo ao que está acontecendo naquele instante, aí é meditação. Nissagan, as pessoas que estão nos ouvindo, as que já tentaram algumas vezes acabaram desistindo porque não
obtiveram êxito ou aqueles que estão interessados, mas como todos nós são estressados, tem tempo corrido, enfim. Quer conhecer um pouco melhor? Tem um retiro, alguma coisa assim, de final de semana, para uma apresentação mais profunda? Sim, tem. Existem várias pessoas que dão workshops, vivências ou retiros de meditação. Eu sou uma delas e tem um espaço para isso, dedicado exclusivamente a isso, né? Como fica em São Francisco Xavier, no topo de uma montanha. Tem um site que explica a proposta, fala um pouco mais de mim. Tem alguns artigos que dá algum embasamento, existem fotos do lugar, que no caso é www.spacopresenca, que seria espaçopresença.com.br. E lá tem o contato, né? Agora, fora isso, tem alguns vídeos também que no caso, eu fiz, chamado Meditação com Nisargam, aula 1, 2, 3, vai até a 6, e você pode encontrar no YouTube, né? É só procurar Meditação com Nisargam. Aí você vai encontrar lá a aula 1, aula 2, você vai entrar no meu canal, né? Aí você vai ver no meu canal que tem outras coisas com outros títulos, mas estando no meu canal é só achar. Eu tenho uma última pergunta, a última pergunta do programa. Eu gosto sempre de contar para as pessoas, nesse caso não sou eu que vou contar, mas você vai contar. O pote de ouro que fica debaixo do arco-íris. O que mudou na sua vida depois da meditação? O que mudou na vida das pessoas que passaram por você com a meditação? E teve alguém que piorou com a meditação? Começando por mim, a mudança é grande. Uma diferença entre inculcação, né? Falando uma palavra bem normal, e viver de uma maneira mais serena e mais sábia. Na verdade, sábia no sentido de repente, saber lidar mais com as pessoas, com as situações, os traumas que acontecem, aquilo que eu falei da flecha, né? A gente recebe uma flechada, passa por uma situação desagradável, eu posso evitar as segundas flechas. Isso não é teoria, isso é verdade. Realmente eu posso viver uma vida muito menos sofrida. Os traumas que a gente tem, a gente pode passar com muito menos sofrimento. Como que eu falei, eu tinha uma timidez patológica. Eu não tinha falado também de disquinhos. A gente tem disquinhos internos que ficam tocando. Uma vez que você elimina um vício que gera timidez, o disco, né, que gera timidez, pronto, você acabou com ela. Por exemplo, vão pensar mal de mim, eu vou me dar mal, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. Tudo são discos que a gente acaba agindo de acordo com eles, não com a realidade mais profunda. Então, para mim, é bem evidente. Tanto é que eu prossegui justamente pela observação das diferenças. E aí eu sugiro sempre, quem está meditando e que está percebendo que está mais presente, é muito importante observar as diferenças que acontecem na vida dela, para ele identificar a diferença, porque é isso que vai dar o estímulo da pessoa prosseguir. E o mesmo acontece com as outras pessoas. O que acontece é que normalmente a nossa sociedade convida para qualquer coisa, menos isso, né? Então você sempre tem coisas mais importantes para fazer, né? Entre aspas. E aí é uma questão de prioridade. A meditação é para quem realmente tem uma intenção clara de que quer entrar nesse processo. E se ela tiver, ela vai ter os mesmos benefícios que eu tive. Agora, em relação a contraindicação nenhuma, a não ser, de repente, que a pessoa entre num outro parafuso e não se dá conta dele, não pegou em flagrante e deixa ele tocando. Mas isso é um processo que ela já estava, né? Entre um spy, né? Entre um spy, um vírus. Seria um vírus. Um vírus no disco. Seria um vírus. A grosso modo falando. Né? Que ela não teve o devido acompanhamento para que ela pudesse identificá-lo, interrompê-lo e estar presente. Agora, existem pessoas que gostam de sofrer. Claro, no fundo ela não gosta, mas ela tem um padrão. Já acostumou, né? Acostumou. Ela trai isso. E eu noto que às vezes as pessoas elas começam a perceber mudanças positivas e elas se assustam e de repente querem voltar ao normal. Então é assim, é só para quem está afim mesmo de ficar bem. Acho que... E se essa pessoa que gosta de sofrer, gosta de trazer para ela, na órbita dela, outras pessoas para sofrerem. Tá cheio de gente assim. Sozinho, tá, né? cheio de gente assim. Quer sofrer, minha amiga? Vai sofrer sozinha. Bom, gente, Lino, despedida. Ok, Nisargam, muito obrigado pela sua presença e presença sempre. Legal. Né? Como você mesmo coloca no seu vídeo, que eu assisti, tive a oportunidade, muito bacana.
É muito esclarecedor e que é bacana. Você deixou free, né? Para todo mundo acessar. Sim. Isso é bacana. Celso. Obrigado. Pois é, Nissaga, foi um prazer enorme ter essa entrevista com você. E para finalizar, você é um vegano. Sim, eu sou vegano. Também. Então você vai voltar aqui e vai explicar o que é ser um vegano. Com muito prazer. Nissaga, muito obrigado. Um abraço para você. Eu agradeço e estou feliz de estar aqui. Perguntas inteligentes, parabéns pelo programa.